Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal Negócios onde cabem todos os temas que contam. Com Gonçalo Moura Martins, que está há mais de 30 anos na Mota-Engil, 10 como CEO, e António Ramalho, que liderou o novo banco, a CP e a Infraestruturas de Portugal. Dois gestores com uma experiência de décadas em grandes empresas que de 15 em 15 dias vão olhar para o tabuleiro da economia e analisar as jogadas. Na Partida de Xadrez queremos debater os grandes temas da atualidade económica, sempre num jogo de cavalheiros. A crise na habitação é o tema deste segundo episódio. O problema não é de hoje, nem exclusivo de Portugal. Mas se na Europa o preço das casas já começou a recuar, por cá, apesar de um abrandamento, continua a subir. Entre as principais razões está a escassez da oferta no mercado, principalmente nos grandes centros urbanos, que não consegue dar resposta à elevada procura. Hoje é António Ramalho que joga com as brancas e eu pergunto-lhe quais são as soluções para resolver este problema e controlar os preços das casas. Antes de mais, Maria João e Gonçalo, é preciso fazer um bocadinho aquilo que é o retrato da situação da habitação em Portugal. Nós somos um país sui generis porque somos um país de proprietários. Temos 6 milhões de habitações e temos qualquer coisa como 2,9 milhões de famílias que vivem em casa própria permanente, e isso é 65% das famílias portuguesas. Dessas casas, 1,8 milhões, é um valor significativo, já estão totalmente pagas. Portanto, para além de sermos um país de proprietários, somos um país onde a poupança dos portugueses foi aplicada essencialmente em habitação. Portanto, está a resumir a crise só a alguns. E o que significa, basicamente, que quando nós estamos a tratar deste assunto, devemos ter a cautela de o tratar, pensando que estamos a falar num conjunto de muita gente que já tem casa própria permanente, que já a pagou, que a tem como o elemento central da sua poupança e, portanto, todas as intervenções têm que ser particularmente cautelosas sobre isso. Devemos nos lembrar que, ainda por cima, há 30 anos, precisamente há 30 anos, ou há pouco mais de 30 anos, estávamos a aprovar em Portugal, no governo de Cavaco Silva, um plano especial de realojamento para tirar as barracas das cidades, do centro e das periferias das cidades. E há 50 anos não havia proprietários de casas em Portugal, antes do 25 de Abril, ou havia muito poucos. O que é fundamental é perceber que este mercado, que foi criado nos últimos 30 anos de uma forma muitíssimo eficaz, curiosamente é um mercado que é um mercado 98% privado, é um mercado de muitos construtores, de muitos mediadores, de muitos créditos de habitação e de muita gente que compra casa. E por isso é um mercado que foi construído exatamente nesta base privada. Hoje estamos naturalmente a sofrer as consequências da subida das taxas de juros. E a subida das taxas de juros trouxe uma dificuldade aos portugueses que tinham casa, mas uma dificuldade acrescida aos portugueses que não tinham. Eu diria que são dois casos distintos. Em relação aos portugueses que tinham casa, eles conseguiram acomodar a subida destas prestações. A prova disso é que saíram os números agora de dezembro e nós batemos o recorde do mínimo de crédito mal parado na habitação, 0,2, é a primeira vez que temos isto, não é nada. Portanto, quando os banqueiros dizem que não receberam uma única casa devolvida durante este período de crise, é uma verdade. Em relação às pessoas que não têm casa, que não estão neste mercado, criou-se um problema novo que é uma crise do acesso à habitação. Sim. Eu só digo isto pela escassez da oferta, não é? Naturalmente. E a crise do acesso à habitação, em boa parte, deve-se à escassez da oferta e ao preço que essa oferta tem e à dificuldade de aceder, sobretudo dos jovens ou dos imigrantes de mais baixo rendimento e das pessoas que naturalmente sempre tiveram dificuldade de aceder à casa própria, que são aquelas que têm rendimentos mais baixos. Este é o retrato, digamos assim, que eu gostaria de deixar antes quase de começar, digamos assim, esta discussão. Mas isto, então vamos nos dirigir se calhar para quem está a viver esta crise. E Gonçalo Moura Martins, qual é, na sua opinião, que soluções é que pode haver para resolver controlar os preços da habitação, que parecem descontrolados? Certo. Eu antes mais gostava só de reforçar o que disse o António, que é importantíssimo que nós enquadremos os pressupostos antes de ir para a discussão, porque há duas coisas importantíssimas e a habitação tem que ser discutida com uma dupla dimensão. A habitação, obviamente, é um fim social, é um fim protegido constitucionalmente, é um direito protegido constitucionalmente e tem uma função patrimonial que em Portugal, como diz o António muito bem, tem um papel central. A avaliação que se faz do património das famílias, que é um ativo estratégico nacional, anda à volta de um ativo líquido de mais de 600 bilhões, dos quais mais de 60% é patrimonial.
E, portanto, essa poupança só existe quando houver um mercado eficiente. Porque se o mercado não for eficiente, ou seja, não houver possibilidade de monetizar essa poupança e de lhe traduzir em reserva de valor, não é poupança. E, portanto, qualquer política de habitação que desconsidere isso, que perturbe o mercado e que o deixe de tornar eficiente e como protetor desse património, está a afetar milhões de portugueses, não está a afetar os fundos grandes, internacionais, capitalistas que vêm. É contraproducente falar sem descer o valor das casas. Em condições normais, o mercado acautelaria estes dois interesses, o fim social da habitação e o fim patrimonial. E a função, há momentos em que não o faz, este é o momento. E, portanto, tem que haver uma política habitacional muito forte. Pública, obviamente. Segundo aspecto que é importante dizer, que se fala muito pouco, é na segmentação. Quando se fala de habitação, fala-se tudo, e não é verdade. Uma penthouse na Avenida de Liberdade não é a mesma coisa que um T1 aqui em Benfica. Não estamos a falar da mesma realidade, do mesmo necessidade social, e portanto é preciso perceber porque é que a segmentação não está a funcionar. E o problema é na habitação acessível, não é? Porque a luz tem funcionado. Porque é que não há oferta nas camadas mais baixas do ponto de vista social e para as pessoas que estão a iniciar a sua vida, para os jovens, etc. A habitação tem 3 componentes de custo: o terreno, a construção e os impostos. Segundo a API, eles dizem que a parte fiscal valerá 40% quase, não sei se é tanto, mas 40% do custo do produto final. Estamos a falar do IVA, estamos a falar do IMT, estamos a falar de todas as taxas de licenciamento municipais, e depois temos a construção e o terreno. O único custo que o Estado não pode evitar, se o quiser fazer, é a construção. Porque a construção é custo de mão de obra, é custos materiais, é a realidade física da construção. O terreno pode fazê-lo, porque já o fez no passado, e acho curioso que o António foi buscar uma coisa que se passou há mais de 30 anos, foi em março de 93 que se fizeram 2 decretos-leis que foram estruturantes para resolver o problema das barracas em Portugal, ao abrigo dos quais se construiu mais de 1 milhão de casas, com uma rapidez e com um sucesso total, porque foi um processo totalmente descentralizado com base num enquadramento nacional, que foi os PERs, os planos de erradicação da pobreza e os CDHs, que eram os contratos de desenvolvimento da habitação. E já mais recentemente também houve todos os projetos da EPUL em Lisboa, não é? Que também construíram bastante habitação no centro e a rendas acessíveis. Eu só não percebo é porque é que não se faz um programa deste género nacional. Porque não é reinventar a roda, já se foi feito. E foi feito com muito sucesso. E a grande parte, ou melhor, a grande componente de sucesso desse programa foi ter-se usado terrenos públicos. Exatamente. Porque hoje em dia o problema é o seguinte, eu às vezes analiso alguns projetos e nós temos situações nos grandes centros urbanos em que o terreno já custa mais que a construção. Não há hipótese de controlar, ou melhor, não há hipótese de atender a esse segmento baixo com esta realidade, porque um custo incontornável da construção, o único que pode ser contornável é o do terreno. E acha que isto está... Eu ia até acrescentar, além do terreno, que é evidente, além de que a construção é extraordinariamente difícil de afetar estes custos, o custo de construção previsto neste momento deverá andar no final do ano cerca de 1.430 euros por metro quadrado. Se nós formos ver o que é que cresceu no custo de construção, descobrimos que no último ano cresceram 17% os materiais e 18,53% a mão de obra. E os materiais até já cresceram no último ano 1,8% e a mão de obra é que subiu 8,7%. Como ninguém está a pedir para se cortar os salários, obviamente, quem trabalha na construção civil, os custos de construção não vão descer. E não é impossível que se faça uma política específica do ponto de vista fiscal, com um incentivo fiscal muito claro de redução do IVA durante um determinado período, que também acelere aquilo que é a previsibilidade dos investidores. Porque o que é que aconteceu até hoje? Todos sabemos que o diagnóstico é falta de oferta. Ninguém tem dúvida.
Podemos depois duvidar onde é que estão os segmentos da oferta. Para onde é que se atua, Mas certo? aquilo que eu e o Gonçalo estamos aqui a dizer é que parece óbvio que há falta de oferta. E essa falta de oferta está a penalizar os preços e está a penalizar os acessos, que são os dois grandes problemas, digamos assim, visíveis para este momento da acessibilidade e da crise da acessibilidade, que é melhor conceito do que a crise da habitação. E como é que se responde a isto? Responde a isto dando confiança aos investidores para investirem, porque este é um mercado essencialmente privado, através ou de contratos-programa, em que se possam chamar investidores a introduzir contratos-programa para baixas camadas da população, ou pelo contrário, dando-lhes condições de estabilidade que eles estejam, digamos assim, com vontade de investir. Ora, o que aconteceu nos últimos anos, ou no último ano, foi que os pacotes inseridos, ainda que alguns generosamente até porque tinham bons propósitos, criavam demasiada imprevisibilidade que levava os investidores a não investirem. E por isso nós estamos hoje em dia com uma média de 16 mil casas construídas e finalizadas e 16 mil licenças pedidas e solicitadas. Quando deveríamos há 20 anos estar... estávamos nas 100 e tal mil, não é? Que também seria um excesso provavelmente. Mas a verdade é que nos últimos 10 anos nós construímos 1,7% da nossa produção. Com menos de 10 anos só temos 3,1% das nossas casas e já agora com mais de 100 anos nós temos 4,9% das nossas casas. Portanto, o nosso património está a envelhecer, ainda que seja um património muito valioso para as pessoas, e não estamos a incentivar a substituição do património através de investidores privados, que sempre foram eles aquilo que resolveu os problemas caso a caso neste mercado. Mas está de acordo, Gonçalo Moura Martins, que isto é um mercado privado ou atribui várias responsabilidades ao Estado também na construção pública para resolver o problema? O grande sucesso, os PERAs eram obras públicas. Eram terrenos dados e as câmaras chamavam, porque isto tem que ser uma política nacional executada pelos municípios. Não há dúvida nenhuma quanto a isso na minha cabeça. E foi o sucesso destes dois programas. Mas os CDH já eram compromotores privados. O condicionamento das regras é que permitia que, com a criatividade e com a rapidez da promoção privada, se obtiveram condições específicas para que o projeto se desenvolvesse com grande sucesso e com grande rapidez. Há duas coisas que é importante perceber. Se nós virmos os impostos municipais, o crescimento dos impostos municipais, decorrentes só da habitação, o IMT e o IMI, nos últimos 10 anos mais que duplicou. Era 1,4 mil milhões e agora são 3,2 mil milhões, 2023, dados da Direção-Geral do Orçamento da semana passada. E eu não percebo porque é que as câmaras não reaplicaram esse dinheiro todo, que vem de facto da receita urbanística, a fazer a promoção de casas. É uma coisa que não consigo entender. E, portanto, é preciso mexer na fiscalidade, é preciso mexer nos licenciamentos, no fundo é o papel que o Estado também pode ter para dinamizar o mercado? Tem que o fazer. Olha, eu vou-lhe dar um caso que eu achei muito curioso, porque ia de encontro a uma ideia que eu há muito tempo tenho, que a Câmara Municipal de Lisboa está a lançar, que é encontrar pequenos terrenos em vários bairros e promovê-los, entregá-los para a promoção a cooperativas de habitação. Porquê é que eu não concordo totalmente com este modelo? O conceito é perfeito, acho eu, mas é baseado em direito de superfície, causa problemas e incertezas quanto ao facto de as pessoas não se tornarem verdadeiramente proprietárias e colide com alguns problemas jurídicos, por exemplo, como é que eu faço uma hipoteca sobre o direito de superfície e portanto, prejudica o financiamento. Mas eu não percebo porque é que não se fazem concursos públicos com terrenos camarários em que a Câmara chama os promotores e diga assim, olha, diga lá qual é o seu preço de venda máximo a metro quadrado. E ele diz, é 2.500, é 2.300, o que der o menor preço ganha, e só pode vender esse preço. E tem um regime em que não pagou o terreno, só tem que financiar a construção e uma fiscalidade que seja mais benévola. Muito bem. Depois, como é que a gente controla quem comprou a casa? Isso tem que ser as câmaras a introduzir as regras de acesso, rendimentos fiscais, etc. Mas acelerar também os licenciamentos, não é? Nós estamos a ver que isto demora 4 anos até uma casa estar em pé. Ele fazia o concurso público e 90 dias obrigava o promotor a entregar o projeto que ela se compromete a licenciar em 60 dias. É perfeitamente possível. Isto é perfeitamente possível. E depois o que é que acontece? A pessoa que comprar essa casa a preço muito mais baixo que o mercado, porque o terreno não está incorporado no preço, fica limitada a vender essa casa num prazo de 7 anos, por hipótese só pode vender ao valor de comprou mais a inflação. A partir de 7 anos
a propriedade é plena e entra no mercado. Se quisesse essa solução está à vista de todos. Não, eu acho que aquilo que o Gonçalo está a dizer é que é evidente que podemos arranjar todas as soluções criativas. Há um elemento absolutamente fundamental em toda esta estrutura. Há uma falta de habitações adequadas às pessoas, até porque as próprias pessoas querem por vezes mudar de habitação, e mais do que isso, a liquidez desse ativo é um elemento central. O Gonçalo disse isto há bocadinho e não nos devemos esquecer. Com 1.800.000 famílias que já têm a sua casa a 100% da sua posse, sem qualquer dívida, mais 1 milhão de pessoas que têm dívidas, nós estamos a falar de 66% da nossa população que tem casa própria. Além disso, para além de ter casa própria, 92%, num estudo que ontem foi publicado, 92% dos portugueses gostariam de ter casa própria. Portanto, mesmo aqueles que têm casa arrendada gostariam de ter casa própria. Eu não estou a dizer que é bom ou mau, mas é o mercado que nós temos. E, portanto, isto é uma poupança fundamental. Esta poupança fundamental só é útil se puder ser posta ao serviço, digamos assim, da utilidade da sociedade. E a utilidade da sociedade, por vezes, tem mobilidade, obriga as pessoas a mudar, às vezes por dificuldades pessoais, às vezes por mudanças de emprego, mudanças de cidade, e isso leva a que a transacionabilidade seja o elemento central. Fundamental. E por isso a transacionabilidade deve ser facilitada a todo o custo. Aliás, 90% do nosso modelo é um modelo de vendas em mercado secundário. Portanto, até é bom que estas casas que se vendam sejam em mercado secundário e sejam fundamentais, até porque há uma coisa particular. Já agora para dizer, 63% das pessoas no censos de 21 disseram que achavam que a sua casa era ligeiramente maior do que aquilo que necessitavam. Nós temos 1,7 quartos per capita e temos 112 metros quadrados de média. Portanto, gostamos de casas boas. E esse 1,7 quartos per capita é superior à média europeia, que anda entre 1,5 e 1,6. Não é uma grande diferença, mas é uma diferença. E, portanto, as pessoas, com a evolução da sua vida, por vezes também acham que devem ter, digamos assim, uma maior liquidez no ativo, mudar para uma casa mais pequena, alterar a casa à medida das suas necessidades. As nossas casas ficam na posse dos nossos proprietários a 9,8 anos. Portanto, as pessoas mudam de casa uma vez na vida, pelo menos, em vida útil. O que significa, basicamente, que tudo o que nós fizermos para, aliciar as pessoas a valorizar o seu património, porque já o têm. 2, permitir que aqueles que não estão no mercado venham a aceder a esse mercado de uma forma o mais criativa possível, mas também em propriedade plena para fazerem parte deste bolo, é absolutamente essencial para este mercado. Mas a questão é essa, não é? É como é que o que eu estou a dizer é que este talvez seja... Pois, mas é que o que nós nos temos de preocupar é com isso. E isso não é apenas um problema do Estado, é também um problema do sistema financeiro. Porque um dos esforços essenciais é a taxa de esforço, porque tem sido a taxa de esforço o elemento essencial para que as pessoas não possam aceder ao mercado. E isso tem a ver com as regras da taxa de esforço. As regras da taxa de esforço que são impostas a Portugal são as mesmas que são impostas a todos os bancos do BCE. E Portugal não é um país exatamente igual aos outros. Portugal não é um país exatamente igual porque tem uma estrutura familiar onde os rendimentos da família muitas vezes servem de suporte ao lançamento na compra de casa dos jovens. E às vezes não porque as pessoas tenham disponibilidade, porque já compraram as suas casas e portanto às vezes não a têm, mas têm garantia dos seus rendimentos para dar. Portanto, por exemplo, o facto de nenhuma percentagem do rendimento dos pais, ainda que fiadores, possa contar para a determinação do rendimento que faz a taxa de esforço, é um elemento negativo naquilo que é a possibilidade de acesso ao mercado. E o mercado é tão eficaz que eu vou-lhe contar uma história. O ano passado nós fizemos um estudo para saber quanto é que a subida da taxa de juros iria reduzir no acesso ao mercado. Por incrível que pareça, esse valor foi 18,6%. Você acredita que nós estamos a transacionar este ano menos 17% de casas? Parece que é exatamente o mesmo número, isto parece uma coincidência, mas no fundo compõe uma ideia, que era as casas que não se venderam este ano é exatamente porque o mercado já é tão eficiente que determinou, olha, aqueles que não têm acesso são mais por causa da taxa de esforço, ser mais difícil com o aumento das taxas de juros. Mas o que se pode, vamos lá ver, o pior que se pode fazer para resolver este problema é destruir o mercado. Prejudicá-lo, limitá-lo, e eu às vezes ouço propostas que fico completamente perplexo, fixa aqui, proíbe vender acolá. Isso é o pior que se pode fazer, porque isso está-se a mexer com o património e com a poupança de milhões de portugueses. Portanto, atuar do lado da procura seria um erro crasso. Destruir a regra para cuidar da exceção é que nós temos é criar soluções para a exceção, para aqueles... Exatamente. Não é para
prejudicar os milhões que são já hoje proprietários, mas aqueles centenas de milhares ou dezenas de milhares que precisam de ter. E até lhe vou dizer, Maria João, e vai ser mais barato em Portugal do que noutros países. Portugal só tem 2% de habitação pública para as camadas mais desfavorecidas. Eu estou convencido que, dobrando esta percentagem para 4%, nós resolveríamos um caso que na Europa em média são 7%. Porquê? Porque já há muita gente que foi resolvendo este problema com a sua prioridade sobre a habitação e o seu desejo de proprietização. Portanto, não só podemos fazê-lo, como ainda por cima, Portugal, mesmo com os seus meios, poderá fazê-lo até com menos custo do que outros países o tiveram que fazer. E mas isso é uma realidade que devemos investir fortemente. Mas, António, a minha ideia é que a única maneira de diminuir e dar acesso à habitação, enfim, com maior amplitude do que está a acontecer, esta crise, é percebendo dos 3 custos que são os componentes do preço final da habitação, aqueles em que o Estado pode intervir. E seguramente, o único é o terreno. Seguramente o maior é o terreno. Fiscal. E a fiscalidade e os licenciamentos, não é? Que é aquela parte onde pode ser ágil. Isso é tempo. Isso é tempo, exatamente. Que é importante, que vale dinheiro, mas o mais importante é mexer na taxa do IVA, porque as casas ficam logo 23% mais caras. 23% mais caras. Uma casa que podia sair para o mercado por 100 mil, sai por 123 mil. Quer dizer, é fácil fazer a conta, depois mais o IMT, que é entre 6% a 8%, e depois mais todos os licenciamentos e custos de licenciamento. E o terreno, porque a quantidade de terrenos que há do Estado e das autarquias, que podiam ser imediatamente disponibilizados com esta base de concurso, em que se limitava ao ganho por obrigação de vender um preço máximo, em que a própria Câmara a Câmara Municipal podia garantir a compra de todas as casas que não fossem compradas em mercado, para arrendar ela própria. Aí garanto-lhe que muito rapidamente se resolvia o problema. E o que é que resolve as 26 mil habitações que estão previstas no PRR? Eu não sei qual é vamos lá ver, eu acho que isso... Já se identificou que as carências não ficam todas resolvidas. Seguramente que não, 26 mil não resolve seguramente o problema. Porque veja só como é que isto é dramático. O ano passado venderam 131.700 casas. Só 14.900, 15 mil, grosso modo, é que eram novas. Portanto, nós não estamos a adicionar à carência, não estamos quase num estado de repor aquelas que se degradam ao ponto de já não serem usadas. Portanto, a única solução é construir, e construir barato. E a única hipótese de construir barato é mexer nas duas componentes que o Estado pode controlar, porque a construção não consegue controlar, porque é o custo físico de fazer a obra. E quando se fala de atuar pelo lado da procura, por exemplo, com medidas como estamos a ver das restrições ao alojamento local, os vistos gold, a questão do fim do regime dos residentes não habituais, que consequências é que isto pode ter para a nossa economia? Maria João, deixe-me ser muito claro sobre isso. Todas as intervenções que sejam feitas, quando são excessivas, são altamente perturbadoras daquilo que funciona no mercado. O mercado português, vou-lhe dizer, conseguiu fazer uma coisa notável, que foi criar este mercado. É talvez uma das maiores conquistas do 25 de Abril, seja o mercado da habitação próprio permanente, mas conseguiu até, inesperadamente, vir até reabilitar os centros da cidade com os pequenos hotéis e os alojamentos locais. Eu ainda recordo que há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, mesmo antes das políticas polis, a verdade é que, mesmo com o investimento do Estado, era extraordinariamente diferente fazer e difícil reabilitar as zonas centrais. Quem não se lembra do que era a nossa Baixa Pombalina há 15 ou há 20 anos atrás, um autêntico deserto a partir das 7 da tarde. Hoje, através destes processos, conseguiu-se reabilitar as cidades. As intervenções no sentido de reduzir algumas capacidades de iniciativa própria são exatamente o contrário do que se pretende, porque sendo nós um país de proprietários, o que precisamos é que a nossa propriedade seja colocada ao serviço da comunidade, não que se degrade. E essa vantagem, colocando-a, digamos assim, ao serviço do turismo e da venda dos nossos serviços e prestação dos nossos serviços de qualidade que temos ao nível dos nossos centros de cidade, são de facto uma vantagem enorme. Portanto, qualquer tipo de intervenção com essas características de tentativa de redução da procura ou limitação das procuras para que haja mais gente a comprar casa, normalmente não resulta, ou melhor, nunca resulta. Nunca resulta. Eu até estou a ser eufemístico. Não resolve o problema. O problema está identificado e tem de ser respondido. Há um problema do lado da oferta, tem que ser respondido do lado da oferta, há custos controlados. Há duas áreas onde se pode intervir, vamos intervir nessas áreas, que é naturalmente os terrenos, essa é evidente, e os terrenos são basicamente camarários, e um segundo objetivo naturalmente, que é a parte fiscal, que aliás pode ter até um tratamento momentâneo que acelera o processo para que todos os investidores
pessoas tenham a certeza que num pacto especial durante 4 anos vai ser este o regime fiscal. Temporária. Até pode ser uma questão temporária, até porque Portugal tem mais impostos, curiosamente, na transação do que na detenção de propriedade. E é um bocadinho diferente da OCDE neste caso. E, portanto, eu diria que até algum reequilíbrio provavelmente tem que ser feito em favor de algum custo adicional de todos aqueles que têm património e que até beneficiam com a valorização do património e aqueles que transacionam património. Porque há uma coisa que é fundamental, não digam a 1.800.000 pessoas famílias em Portugal que as suas casas devem baixar de preço, porque isso é a mesma coisa que dizer que os seus depósitos no banco devem valer menos 10% ou 15%. É uma barbaridade. É uma reserva de valor que é estratégica para o país e não podemos encarar de uma forma leviana. Todas essas medidas que o António estava a falar, que podem condicionar, prejudicar, regular de forma perversa o mercado, não resolve o problema. Além do mais, além de perturbarem o mercado, ele deixa de ser eficiente, não resolve o problema. É a mesma coisa que pensar nos segmentos, se eu prejudicar a venda de Ferraris, vou vender mais Renaults. Não é verdade. Quer dizer, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Quer dizer, eu posso deixar de vender e posso prejudicar os grandes, as casas de luxo, mas isso não vai dar cada... Mas o alojamento local nem é isso, até é uma atividade de pequena dimensão, claro e de aproveitamento das casas. Também não são propriamente as mesmas que uma família não. precisa. Claro que não, de todo. E o que é que acha da questão da imposição de limites ao arrendamento, precisamente para a parte do mercado que está com dificuldade de acesso à habitação? Já houve países a fazer isso? A renda é uma remuneração sobre o valor do ativo. Ponto final, parágrafo. Portanto, se aquele ativo, em condições de mercado normal, valer 100 mil, as pessoas querem ter uma remuneração de 5%, a renda tem que ser 5 mil a dividir por 12. A conta é muito... a ciência não é oculta e é muito fácil de fazer. Portanto, é impossível pensar que eu, ao condicionar a renda, não estou a prejudicar o valor do ativo, não estou a diminuir o incentivo para que haja mais investimento. Porque vai perturbar fortemente essas duas decisões e essas duas condicionantes. Portanto, limitar a renda, eu acho que é um erro profundo, que é mais uma vez mexer com as regras normais do mercado, da oferta e da procura. E não só isso. De acordo, não é? Não, eu estou 100% de acordo, mas até vou mais longe sobre o mercado do arrendamento, que é este. Primeiro, nós não nos podemos esquecer que somos um mercado de proprietários e, portanto, que o arrendamento é sempre uma periferia de mercado de proprietários. E deve ser visto exatamente na ótica da rendibilização do património que, entretanto, os portugueses foram amealhando com o seu esforço e o seu trabalho. E, portanto, quando nós... E depois temos uma história péssima no arrendamento, porque nós estamos a intervir no arrendamento há quase um século. E, portanto, não houve qualquer regime que não interviesse poucas vezes bem e normalmente criando, digamos assim, enormes problemas daquilo que era a confiança sobre este mercado. E daí ser ainda um mercado residual face à compra. É um mercado residual, é um mercado que é utilizado ainda por cima de uma forma inaceitável, porque é utilizado após grandes números. Por exemplo, uma das coisas que eu ouço muitas vezes é as rendas de 1.500 euros. Sabe quantas rendas no censo de 21 havia acima de 1.000 euros em Portugal? 22.400 rendas, 22.400 das quais 78% em Lisboa. Não são 22.000 rendas que alteram substancialmente o modelo. O que nós precisamos, de facto, é que as pessoas se sintam confortáveis para arrendar outro tipo de habitações que possuem e coloquem no mercado, porque já nem necessitam delas, no sentido de assegurar que haja alguma mobilidade que numa fase inicial seria importante. Mas os números de ontem, mais uma vez, vêm dizer, num estudo que saiu ontem, que é um estudo que se faz de 5 em 5 anos, é que mesmo os jovens, que neste momento têm dificuldade de acesso, querem ser proprietários da casa. E, portanto, não vale a pena tentarmos induzir em Portugal um mercado de arrendamento que, em alguns países, é extraordinariamente forte, que tem investidores que investem de uma forma estruturada para terem mercado de arrendamento, que tem grandes multinacionais a trabalhar os condomínios. Isso não existe em Portugal. Nós somos um mercado granular e um mercado de proprietários. Claro que o arrendamento é importante, claro que qualquer intervenção no arrendamento tem de ser particularmente cautelosa, porque qualquer uma que se faça destrói regras do mercado e tira confiança. Nós tínhamos ganho um bocadinho de confiança no nosso mercado de arrendamento. As rendas subiram 252 euros em 2011 para uma média de 330 em 2021 no census. Como vimos, quaisquer intervenções que foram feitas, e várias foram feitas recentemente, aumentaram o valor das rendas. As rendas saíram muito mais caras no ano seguinte e, portanto, temos de ser particularmente cautelosos, porque sabemos ainda por cima que qualquer intervenção administrativa que façamos com a renda só tem um efeito.
ter menos oferta e ter rendas mais altas. Em conclusão é não mexer com o mercado, deixar o mercado trabalhar, ser eficiente e atuar na exceção. E a exceção é a falta de casa, é a carência das casas hoje. Exato. Esta partida de xadrez acaba como sempre empatada. Tempo para as sugestões. António Ramalho quer falar sobre um paper e uma associação cívica. É verdade, eu vou aproveitar só pelo facto de estarmos a falar de habitação, de lembrar a SEDES, na altura em que fazemos 50 anos, 25 de Abril. Também não nos devemos esquecer das sociedades cívicas que anteriormente muito contribuíram para o clima de tolerância posterior ao 25 de Abril. A SEDES foi isso, mantém isso. E curiosamente porque a SEDES, em junho de 23, fez um policy paper sobre habitação, vale a pena ser lido. Eu divirjo em muitas das conclusões, mas é um clima de tolerância, de reflexão, de ponderação que vale a pena ser feito. Nem é feito por especialistas em habitação, é feito por especialistas da economia e é particularmente interessante neste clima. E, portanto, eu queria aproveitar não só para relevar a SEDES enquanto associação que nasceu em 1970 e que foi este centro de tolerância que se mantém, como também, digamos assim, já agora lembrar às pessoas para verem na net o policy paper sobre habitação que foi feito em junho de 23 e que é muito interessante para raciocinar sobre este tema. Gonçalo Moura Martins quer sugerir um filme. É um filme que eu vi recentemente, está fora do circuito comercial, um filme que se chama Anselmo, o Som do Tema. É um filme biográfico sobre aquele que é hoje provavelmente o artista plástico mais importante vivo, tem 80 anos, que é o Anselmo Kiefer, que vai abrir o seu ateliê, que tem cerca de 100 hectares, porque ele faz coisas gigantescas do ponto de vista com betão, construções e telas de centenas de metros quadrados. Ele vai abrir ao público recentemente, que é em Barjac, no sul de França. Ele ficou especialmente conhecido porque interveio na Bienal de Veneza de 22, onde revestiu os grandes salões do Palácio Ducal da Praça de São Marcos com telas de centenas de metros quadrados, que foi uma coisa absolutamente impressionante. É uma recomendação que fica. Esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. Os jogadores residentes António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.